Olá, meus amigos! Estamos juntos novamente para dar continuidade à leitura do livro Cirurgia Moral, pelo Espírito Lancelin. Meu nome é Márcia Amêndola e falo pelo canal Reflexão Espírita do Dia. Hoje vamos ler o capítulo 5, Respeito ao Próximo. Veja que o capítulo está conectado com o anterior, assim como eu falei ontem, fazendo uma retrospectiva, mostrando, portanto, que o livro tem uma sequência. Ele faz uma proposta de um autoconhecimento, de um trabalho de autoanálise, e por isso ele vai explorando os temas passo a passo. Nós falamos no capítulo anterior sobre o respeito, nós falamos sobre a necessidade de nós sermos exigentes para conosco e termos uma conduta de respeito ao próximo, tanto quanto a gente gostaria também de ser respeitado e deve se respeitar. Então, hoje vamos aprofundar a questão do respeito. Deus não nos fez desligados da humanidade. Somos elo da grande corrente universal e as energias divinas que vão alcançar os outros devem passar por nós, beneficiando-nos e ao nosso próximo. Carecemos dos outros, qual eles de nós, na imensa vinha do nosso Pai Celestial. Portanto, o nosso segundo dever é amar o próximo, como nos aconselha o Mestre por intermédio de seu Evangelho de Luz. E amar é acatar os direitos daqueles que andam conosco no mesmo caminho. Nada fazemos sem a participação dos nossos irmãos. Cada um nos ajuda em algo de que carecemos. Somos devedores da humanidade, como também emprestamos a ela o nosso concurso. E a fraternidade é o caminho mais desejado na área do bem, ao tratarmos com os nossos companheiros. Vamos fazer uma pausa. Veja que ele já começa dizendo que Deus nos fez elos, nós estamos ligados. Nós falamos isso anteriormente. Nós fazemos parte da vida, a vida com um V maiúsculo. Se a gente pensar que tudo na criação, tudo que é criado por Deus é vivo, faz parte de um organismo vivo, pulsante, dinâmico, com energia. A gente não consegue definir muito bem o que é a vida, o que é energia, o que é a matéria, o que é o espírito, a essência do espírito. A gente mal consegue também definir isso, quanto mais Deus. Mas sabemos os seus atributos. E Deus é a causa primária de todas as coisas, como diz a questão primeira do Livro dos Espíritos. Causa primeira, causa primária, ou seja, é a origem de todas as coisas. Nós fomos criados por Deus, a nossa causa primeira é Deus. E Ele nos fez todos conectados, todos nós pertencemos a essa corrente que é ter a essência divina por criação. Então não dá para a gente querer soltar o elo dessa corrente, não se rompe. A gente precisa começar a perceber essa dinâmica de estarmos conectados e o que nós fazemos afeta não só uma ou outra pessoa, afeta toda a criação.
E isso é muito sério, porque a gente não tem essa dimensão. Daí a gente precisa começar a despertar a consciência para isso, a perceber que nós somos elos divinos, todos conectados. Então, o que fazemos repercute na vida do outro e o que o outro faz vai repercutir na minha. E assim estamos ligados, afetando e sendo afetado. De modo que o mandamento que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, veja a condição. Amar ao próximo como a si mesmo. Estão conectados. Eu só vou amar o próximo quando eu me amar. Eu me amo, eu amo o próximo. Está nessa relação, está nesta conexão. Não há como desvencilhar o amar ao próximo do amar a si. E amar a si ao amar ao próximo. Né? E tudo isso conectado a amar a Deus, a nossa essência, a nossa fonte primeira da vida. Então, o que nós temos que fazer? Somos devedores da humanidade. Nós devemos, então, né? Olha, ele fala, ó, emprestarmos, como também emprestamos a ela o nosso concurso. E a fraternidade é o caminho mais desejado na área do bem. Então, o que nós temos que fazer? Sermos fraternos. O que é ser fraterno? É ser irmão. É começar a perceber que nós somos filhos de Deus. Nós somos todos criados por Deus. Não há diferença entre nós. A nossa essência é divina. Nosso rumo é a perfeição. Então, o que é essa perfeição? É a nossa conexão plena com a divindade. Um espírito crístico é aquele que está banhado em Deus. Ele manifesta a inteligência divina, tal a conexão que ele tem com Deus. Nós vamos chegar lá. Nosso caminho é esse. Nosso caminho é para a prática do amor, é a prática do bem. A fraternidade é nos reconhecermos como irmãos e assim poder cuidar um do outro, amar um ao outro. Quando nós não nos reconhecemos como irmãos e pensamos num bem só para si e não no próximo, eis que aí está o egoísmo ainda presente, né, se mostrando forte e excluindo o outro da relação. As exigências devem ser feitas a nós para com nós mesmos. A gente já viu. Temos que ser exigentes para conosco, não com o outro. O apreço, esse deve ser dirigido ao nosso semelhante. Então ele retoma aqui o que falamos no capítulo anterior. Seja exigente contigo mesmo. Faça as devidas correções, desperte a sua consciência de que nós somos filhos de Deus e o próximo é o meu irmão. E nesta relação eu devo amar e ser fraterno, respeitar, fazer o bem. Com essa relação com o próximo, eu exijo de mim, é dever meu cumprir com isso, ser fraterno. E com relação ao outro, é ter apreço, é ter a indulgência, é perdoar, é poder me relacionar com ele respeitando quem ele é, ou seja, a alteridade. A pessoa como ela se mostra, então eu tenho uma relação com ela que eu a reconheço como ela é e eu a respeito desta forma, amando como ela é.
nós temos muita dificuldade. Veja que na nossa educação com os filhos, geralmente nós corrigimos os nossos filhos não a partir de um princípio moral mais elevado, mas a partir do meu ponto de vista. Eu quero que ele faça do meu jeito, do jeito que eu acho que é o certo, do jeito que me agrada. Hoje eu estava pensando sobre isso, porque de vez em quando eu presencio algumas situações assim no relacionamento com a criança. Por exemplo, criança que deixa quebrar alguma coisa, algum objeto. É natural que a criança explore o ambiente, ela deve explorar o ambiente, e nessa exploração ela pode deixar cair coisas, quebrar, sujar. O que nós fazemos quando a criança faz isso? Então, um exemplo simples. Se eu não quero que ela suje, né, que ela deixe cair, né, ou, por exemplo, algo que ela vai beber, então eu fico lá, em cima dela. Né? Tanto que eles chamam de pais helicópteros, fica sobrevoando a cabeça da criança. Ó, cuidado, segura isso daí, bebe direito. Não, deixa eu segurar para você. Você não sabe fazer. Eu estou mais preocupado em deixar ou não sujar do que deixar a criança explorar e aprender. Então, muitas vezes, a gente chama de educação uma não aceitação do comportamento da criança, querendo que ela se comporte da forma como eu quero, porque eu não quero que ela suje, eu não quero que ela incomode, eu não quero que ela grite, e eu já tenho falado isso algumas vezes. A gente grita com a criança para a criança não gritar. Então, a gente não consegue passar aí os valores que a gente realmente gostaria. Então, porque a gente acaba não vivenciando esses próprios valores. Então, quando eu quero amar o outro, esse amar, ele significa ter que olhar para o outro como ele é e aceitar como ele é. A criança pequena, ela é um ser que está aprendendo. E eu preciso, então, acolher e compreender e aceitar que ela possa manipular coisas e vir a quebrar e a sujar. É claro que eu vou cuidar para que ela não se machuque, mas eu vou permitir que ela faça do jeito que ela consegue. Isso, na relação da educação com a criança, a gente pode e deve extrapolar na relação com os adultos, porque isso aparece. Quando eu determino que o outro haja de determinada forma e não da forma como ele consegue, como ele faz, julgando que está errada a posição dele e a minha está certa. Então, é um cuidado que nós temos que ter, começar a despertar a consciência. Lembra, no começo, começar a observar o que eu penso e o que eu falo. A imposição é um modo de nos educarmos, a consideração, o ambiente que deve ser feito aos companheiros de labor. O mando deve ser a disposição na disciplina dos nossos instintos. A cortesia haverá de ser o meio de comunicar mais agradável com os nossos irmãos. A imposição é o caminho interno, quando nos indica o bem. A fraternidade nos faz atrair companheiros para o mesmo convívio. Então veja que ele continua, né, como foi o capítulo anterior. Eu devo ter um olhar para mim mais severo, ser mais rigoroso, então uma imposição para mim, para que eu me observe, para que eu eduque ali, para na relação com o outro, né, eu
seja cortês, que eu possa ser gentil, que eu possa ser fraterno, mas para isso, para eu ser assim com o outro, eu preciso exigir de mim essa correção também. Então, é muito complicado, se a gente vai pensar, se eu sou fraterno com o outro, mas isso não é autêntico, não tenho esse sentimento em mim, eu não domei meus instintos, eu só quero parecer uma pessoa fraterna. Jesus falava, é hipocrisia. Ele condenava a hipocrisia, ele dizia, hipócritas, né? São túmulos caiados, brancos, né? Ou seja, limpos por fora, mas sujos por dentro. Então, a gente, nessa relação aqui, nesse estudo, para a gente começar a perceber que para estarmos diante do outro, é preciso antes estar diante de si mesmo. Então, eu tenho que me observar e fazer com rigor essa minha educação, essa minha observação. E com isso, na relação com o outro, não exigir algo do outro que eu ainda não conquistei, que eu ainda não sou capaz de dar, né? Talvez seja um ideal, né? Mas a gente precisa começar a pensar que ser o exemplo é um bom passo, é uma boa condição para a gente ter uma relação mais autêntica. A crítica encontra campo frutífero quando exercida no nosso mundo interno. Então, faça essa crítica, autocrítica. Criticar não é uma coisa ruim, né? Quando a gente fala de uma crítica reflexiva, significa, né, que a gente está pensando, analisando determinadas condições. Então, faça essa crítica com os seus próprios atos, com os seus pensamentos. Não confunda com culpa. A crítica não significa culpar-se, né? E ela não deve necessariamente nos conduzir para a culpa. Então, ela não se confunde com a culpa, mas também ela não deve virar uma culpa, né? A crítica é simplesmente poder fazer essa análise, né? Pensar sobre os nossos atos e dizer para si mesmo, olha, o que você acabou de falar, isso aí está dizendo algo de você, de um certo mal-estar, de um certo, né, incômodo. Então, eu, por exemplo, estou me sentindo hoje um pouco incomodada com algumas coisas, que está me fazendo pensar. Eu não estou aqui para criticar o outro. Então, essa é a posição. Eu não vou criticar o outro. Eu vou começar a analisar criticamente, então eu vou começar a verificar em mim o que está me incomodando. O que me leva a sentir esse mal-estar diante de determinadas colocações, determinadas pessoas falando determinadas coisas. Então, pensa, não é a crítica do outro, é a crítica para si mesmo, para a observação do que você está sentindo, deste incômodo. E a ponderação cresce e faz crescer a nossa amizade em todos os rumos. Então, veja que na relação com o outro, eu devo ser ponderado, né? E nesse cuidado, porque a relação deve ser de cuidado, eu devo cuidar da minha relação com o outro, assim como eu devo cuidar de mim. Então, ser ponderado, você não sabe o que o outro está pensando e está sentindo. Então, isso a gente precisa ter clareza. Nós não sabemos o que o outro pensa e sente. A empatia que há é se colocar no lugar do outro, não é bem isso.
A gente fala de uma forma muito simplificada. Ah, é colocar-se no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. Não dá para fazer isso. Não dá para a gente ficar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo. A gente se aproxima porque nós temos experiências parecidas ou porque nós temos alguma ideia do que pode estar acontecendo. Então eu me aproximo dessa pessoa e tenho compaixão, né? É o patos, é do afeto. Então eu acrescento ali o meu afeto na busca de tentar compreender o que aquela pessoa está sentindo e está pensando. A comunicação, eu já falei do diálogo. É muito difícil dialogar. Por quê? Porque o diálogo, ele requer que haja compreensão. Eu sou responsável pela mensagem que eu estou transmitindo. Se a pessoa que está me ouvindo, ela não me compreende, não é o problema dela. A gente tende a inverter essa lógica e dizer o que eu falo, eu não sou responsável pelo que o outro entende. Somos sim, porque sou eu que estou falando. Se eu estou colocando uma ideia, eu devo deixá-la clara. Eu devo transmiti-la com as melhores palavras para que aquela mensagem seja compreendida. E se não foi, eu devo tentar explicar de novo. Não é assim com o professor na escola? A criança ali, ouvindo o professor, não entendi. Ele tem que perguntar, professora, não entendi o que você explicou. A professora deve ter outras ferramentas para poder transmitir aquela lição. Então, de formas variadas, porque se aquele modo lá que ela usou não deu certo, a criança não entendeu, ela precisa usar talvez de outras formas para explicar. Assim também. Então eu sou responsável pela mensagem que eu divulgo. Não é o problema do outro que não compreendeu aquilo que eu quis dizer. Não é assim. Então, da mesma forma, eu não me coloco no lugar do outro, eu me aproximo do outro e tento ser solidário e tento manifestar uma compaixão pelo que ele está sofrendo, pelo que ele está passando. Então, com isso, a gente deve exercer de muita ponderação, porque nós não sabemos realmente o que se passa ali. E com isso, com essa aproximação, esses elos, né, se fortalecem e estabelece ali a amizade. O mal merecedor de comentário é aquele que fazemos. Isso também a gente fala, né? O mal não merece comentários, mas o mal que eu faço, eu tenho que comentar comigo mesmo. Não é comentar para fora, não. Esse é um exercício da gente com a gente mesmo. Então, também não é o mal que eu faço ficar comentando para todo mundo. Não é necessário. A menos que a pessoa precise fazer uma psicoterapia. O processo está sendo difícil, então ela precisa dialogar com alguém, fazer essas reflexões, ter esse processo de autoconhecimento, sendo assistida por um profissional, né, que é capacitado para isso, como a psicologia, né, os profissionais da psicologia. Mas então é isso. O mal, ele só merece comentário quando eu faço e eu comento comigo mesma. Em referência aos outros, o resguardo nos traz confiança de que todos se esforçam para o melhor. Resguarda-te de comentar o mal que o outro faz. Não comente, não critique. Chegue próximo ao outro e pergunte. A base da comunicação não violenta é a pergunta. Se aproxime do outro. Você quer se aproximar, de fato estar ali ao lado daquele, exercendo a empatia? Então, pergunte. O que está se passando? Você precisa de ajuda? Posso fazer alguma coisa por você?
Eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa, gostaria de falar comigo? Pergunta. A gente não conhece o outro, a gente não sabe o que se passa no interior do outro. Se aproxime através da pergunta e da oferta de ajuda. A educação que já tens, aplica diante dos outros. A que ainda te falte, conquistarás pelo esforço consciente. O nosso mundo interno é uma lavoura grandiosa que poderá dar muitos frutos e flores compatíveis com o nosso comportamento. Trabalhemos nele. Então, nós vamos trabalhar, né, no nosso comportamento, vamos fazer esse trabalho de autoeducação, esse mundo interno, né? Vamos trabalhar nesse mundo interno para que a gente possa ter esses comportamentos, né, esperados, né, como bons frutos. Quando deixamos o nosso sítio íntimo, então esse mundo interno, para analisar e falar mal do que não nos pertence, cresce em nós a erva daninha, capaz de sufocar o trigo do bem que já havíamos plantado. Outro dia eu estava explicando para o meu filho o que é uma erva daninha. A erva daninha vai competir com a nossa plantação. Então, é preciso arrancar ali. Ela daninha, ela vai causar dano. Então, não deixe ela crescer. O que é a erva daninha? É um mal que a gente ainda tem. Nós somos pessoas que ainda temos o mal, que é a raiz de todos os males, de todos os vícios. É o egoísmo. Então, nós temos, e tudo bem, né? A gente está aqui para ir fazendo esse processo de autoconhecimento e nos tornarmos pessoas, ao contrário do egoísmo, altruístas, bondosas, generosas, fraternas. Nós estamos aqui para isso. E esse é o caminho, esse é o processo. Então, nessa hora, não deixa o mal sufocar o trigo do bem na nossa lavoura interna. A energia que nos foi dada deve ser usada na autoeducação, estabelecendo assim no nosso reino a verdadeira harmonia espiritual, que se refletirá em todos os outros corpos. Veja que aqui fala uma coisa muito interessante. A energia que nos foi dada. Nós temos uma energia. Então, vamos pensar aqui que quando nós encarnamos, nós recebemos esse corpo. E nós temos uma energia vital. É a carga da bateria, está 100% cheia. Nós vamos vivendo a vida que a carga vai se desgastando. Então, nós vamos perdendo aí um pouco dessa energia. Só que existem situações em que a gente pode perder muito dessa energia pelas nossas vibrações, pensamentos, emoções, sentimentos. Essa vibração que a gente cria, ela pode drenar as nossas energias. As nossas conexões mentais e emocionais com os espíritos obsessores, que a gente chama, esses irmãos em sofrimento, muitas vezes eles se vinculam a nós para poder se nutrir dessa energia. Então, nós temos que nos proteger dessa perda de energia, né? Dela não se esvair. Ela vai se esvaindo naturalmente no decorrer dos anos da nossa vida aqui. As doenças também fazem isso, mas a gente pode ir se energizando, mantendo a nossa energia com uma água fluidificada, um momento na natureza e principalmente manter os nossos pensamentos, sentimentos e emoções numa vibração mais elevada, né? Então veja que é preciso manter isso para uma harmonia espiritual, que vai se refletir em todos os corpos. Veja bem que a gente pode entender aqui os corpos
os corpos físicos e os corpos espirituais. Mas com respeito aos outros, a maior cota que poderemos fornecer para os seus corações é o exemplo dignificante e a vivência do amor nos caminhos da caridade. Lembra que eu falei do exemplo? Nós precisamos começar a fazer esse trabalho em nós e naturalmente, tomando consciência, identificando em nós o egoísmo, identificando em nós essas nossas mazelas, identificando as nossas potencialidades e cultivando o nosso mundo interno com boas sementes para no futuro ter bons frutos, eu naturalmente começo a agir, começo a pensar e a sentir, e com isso eu dou o exemplo. Eu não preciso falar mais, eu não preciso ficar tendo que explicar um monte de coisas. O meu gesto, a vida como eu a conduzo, se torna a minha lição. Ela se traduz para os outros compreenderem, né? Uma vida de caridade, uma vida de fraternidade. As pessoas olham e reconhecem. Eu não preciso anunciar, olha, eu sou caridoso, viu? Eu faço bem. Eu dou dinheirinho aqui para os pobres. Isso não é caridade. A gente já pode discutir isso em outro momento, porque eu já discuti em outros vídeos. A caridade, ela é o amor em ação. Então, se eu dou dinheiro para os pobres, mas eu faço esse gesto movida por amor, então é a caridade. Agora, se eu faço isso e eu não estou sendo movida por amor, você não pode chamar isso de caridade. Então, não é em si o ato material, é a energia que está envolvida nisso. Tá? Então, amor nos caminhos da caridade. O que eu faço está envolvido nesse sentimento grandioso, a minha energia já vibra alta e eu envolvo o outro nessa energia. Se deres a devida importância ao teu próximo, nunca perderás. Receberás pelos meios que por vezes ignoras a atenção que te agradará e te fará feliz. Respeita os direitos dos outros, que eles certamente e por lei respeitarão os teus. E ainda a harmonia do universo compartilhará contigo no bem que estimas fazer, por necessidade de amar, utilizando o comportamento elevado para ajudar a conquistar o reino de Deus nos corações, como também o céu em qualquer lugar em que estiveres. Faça o bem, que o bem voltará para você. Todo o universo vai conspirar a seu favor. Confiemos nas forças superiores e também nas nossas, que elas crescerão de acordo com as nossas disposições de melhorar. Está disposto a melhorar? Está com vontade? A vontade é aquela energia que nos faz agir. Uma coisa é o desejo. Eu quero muito um sorvete. Aí eu fico aqui querendo. Tô querendo sorvete. A vontade é, tô com vontade de tomar um sorvete. Então eu vou levantar, vou lá e vou pegar o sorvete e vou comer. A vontade, ela tem essa energia. Então, é a vontade que nos impulsiona, é que nos faz realmente mudar. Então, veja lá, são forças superiores, né? Vamos confiar nelas. Estamos cercados dessas forças que vão nos ajudar, mas a gente precisa ter essa disposição, essa vontade de melhorar, sem nunca nos esquecermos da deferência para com aqueles que nos seguem, instruindo-os, e aqueles que nos instruem, seguindo-os. Então, nós temos esses dois. Nós temos aqueles que nos seguem. Então, nós temos os nossos filhos, nossos alunos. Então, qualquer pessoa que a gente possa oferecer
o que nós temos de bom, os nossos conhecimentos, eles, né, a gente oferece e eles estão ali nos observando como exemplo, nos seguindo. Mas nós temos, todos nós temos, Jesus como mestre, como guia, modelo da humanidade. Vamos segui-lo. O respeito é luz, porque ajuda a transformar as trevas em claridades imortais. Vamos respeitar uns aos outros. Nós estamos vivendo momentos em que muitos dos nossos direitos estão sendo afrontados. Nós estamos vivendo momentos de muito desrespeito para com os outros. Precisamos perceber que nós, para nos cuidarmos, né, é preciso também cuidar do outro. Estamos aí unidos, somos uma cadeia. E se a gente fizer o bem voltará. Se eu respeitar, serei respeitado. E assim viveremos numa sociedade mais ética e mais justa. Façam boas reflexões. Segunda-feira estaremos aí de volta. Então, todos muita paz. E a gente se vê novamente.